Oi, gente. Eu venho a vocês hoje querer falar por que é importante defender a democracia. Mesmo essa democracia brasileira que tem falhas, que é oligárquica, que tem problemas. E eu quero falar isso mesmo sabendo que muitos de vocês sabem por que essa democracia deve ser defendida, mas espero que compartilhem e que caminhem comigo nessa reflexão, nesse diálogo sobre o dia de hoje, um dia que promete estar marcado por manifestações tanto a favor da democracia quanto manifestações contrárias à democracia, manifestações golpistas, manifestações que desejam fechar o Supremo Tribunal Federal e fechar o Congresso. Ser, nesse momento, defensor da democracia e defender essas instituições é completamente diferente de dizer que a gente concorda com todas as decisões que aconteceram nessas instituições. Eu já vi muita gente de esquerda criticando o Supremo Tribunal Federal com motivos justos e criticando também o Congresso com motivos justos. Mas uma coisa é a crítica, outra coisa completamente diferente, e é muito importante que fique claro, é a defesa autoritária da destruição desses poderes e da transformação do Brasil em algum tipo de ditadura ou governo autoritário. As ditaduras, elas produzem não somente a perseguição dos seus opositores, mas elas atacam as liberdades mais básicas que os seres humanos devem ter em uma sociedade avançada. A liberdade de expressar os nossos pensamentos livremente. As pessoas que hoje apoiam o golpismo não sabem que ditaduras historicamente perseguiram também aqueles que uma vez apoiaram quando falaram qualquer coisa que divergisse do novo governo instituído autoritário. A própria ditadura militar no Brasil, de 1964, por exemplo, contou com o apoio de setores do empresariado, que, uma vez o governo tendo sido instalado e tendo realizado coisas que contrariaram esse empresariado, esses setores foram silenciados pelo novo governo militar. O golpe de 1964, foi um golpe civil-militar, teve participação de civis, mas o governo que se instalou, foi um governo basicamente militar, com baixíssima influência ou participação dos setores civis, até que ajudaram a realizar o golpe. Nós precisamos defender o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, mesmo tendo divergências, mesmo considerando suas falhas e seus equívocos. Esse Congresso, por exemplo, passou uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Mas a forma de reverter isso não é através de golpe, não é através de ascensão autoritária, é utilizando dos caminhos democráticos para eleger um novo Congresso, ou quem sabe transformar a democracia para ela ser mais participativa e termos mais plebiscitos para a população poder decidir sobre esses grandes temas, e assim medidas contrárias aos interesses populares, contrárias aos interesses da classe trabalhadora, serem revertidas. O caminho é esse. É óbvio que figuras com tendências neofascistas, figuras que apoiaram ditadura no passado, a ditadura militar, têm simpatia por governos autoritários. Nós precisamos defender a democracia, defender as instituições. Sobre ir a manifestações, é uma escolha muito pessoal. Ainda existe o Covid, a pandemia e a variante Delta na nossa sociedade. Para aqueles que forem, e eu respeito, eu sugiro que vocês usem máscara, usem distanciamento social e não caiam em provocações de PM, nem de bolsonaristas, nem de ninguém. E evitem locais que os bolsonaristas e os apoiadores do golpe vão estar. Façam manifestação em um local diferente. Não partam para o confronto, porque o que eles querem é causar a confusão e usar algum tipo de confusão como justificativa para que a polícia militar, que forças armadas ou que algum outro grupo use isso para tomar o poder. E nós não devemos dar
nenhum tipo de oportunidade. Devemos ir, aqueles que decidirem ir, de forma pacífica e expressar e exercitar a nossa liberdade de expressão, o nosso direito de defender a democracia brasileira. Não considerando que ela é perfeita, maravilhosa, mas que ela precisa ser mantida naquilo que nós já conquistamos, até para no futuro nós podermos expandir ela, nós construir uma democracia mais participativa, mais profunda, que de fato reflita os desejos e os anseios da população brasileira e não que reflita os interesses de uma oligarquia que a maior parte da história desse país mandou e que continua mandando, mesmo quando a extrema-direita, em conspirações, tenta fazer parecer que não. É muito importante, gente, que a gente lute. E a forma como você vai lutar pode ser compartilhando vídeos que defendem essas ideias como o meu hoje. Pode ser indo à rua com cartaz. Pode ser da sua casa gritando em defesa da democracia. Pode ser se mobilizando e pressionando instituições e pressionando organizações e pressionando os políticos do seu conhecimento a se posicionarem duramente contra esse tipo de manifestação golpista que deve acontecer no dia de hoje. Todos nós temos que nos unir contra o golpismo, contra as sanções autoritárias como essa que está se anunciando. Isso não significa que a gente está dando voz a bravatas. É muito provável que, de fato, boa parte do que está sendo dito por esses grupos seja bravata. Seja apenas uma coisa que vai ser desconstruída. E assim eu torço para que seja. Mas mesmo que seja só bravata, mesmo que seja só uma aspiração autoritária de uma minoria raivosa, ela precisa ser derrotada com firmeza. Ela precisa ser apontada pelo que ela é. Uma ascensão autoritária, uma tentativa de ascensão autoritária que não pode se vingar, que não pode se estabelecer. Porque ela representaria, sim, se um dia vingasse, uma ameaça à nossa democracia, o pouco de democracia que nós temos. E nós não podemos permitir que isso aconteça. É importante entender que a história do Brasil é permeada por golpes, é permeada por instabilidade política. O período mais longo com eleições regulares é justamente o período que nós vivemos. E olha que teve um golpe jurídico parlamentar no meio aí. Então, por isso, eu peço a vocês que defendam, sim, o o Supremo Tribunal Federal, que defendam a democracia brasileira, não pensando que as instituições brasileiras são perfeitas, mas pensando que elas precisam ser preservadas e nós precisamos lutar por elas até para termos a chance de podermos aperfeiçoar elas no futuro. Isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente construir uma democracia mais profunda, é a gente reter as conquistas daquilo que a gente já teve. Eleições regulares, liberdade de imprensa. Nós temos os três poderes da República, não é? O judiciário, o legislativo e o executivo, cada um com suas atribuições. Esses são pilares fundamentais para nós termos um tipo de democracia. E a democracia vale a pena se lutar por ela sempre. Vale inclusive a pena se lutar por uma democracia mais profunda, uma democracia melhor, uma democracia mais participativa, uma democracia que chegue a penetrar os espaços de trabalho também. E para isso, para construir essa democracia do futuro, essa democracia que todos nós vamos poder nos orgulhar, nós temos que primeiro, em primeiro lugar, reter o pouco de democracia que nós temos. Por isso eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que peçam para as pessoas se manifestarem nas redes sociais, quem for às ruas, se manifestar às ruas de forma pacífica e se manifestar de todas as formas que forem possíveis, num grito claro de defesa da democracia. Não porque nós consideramos que a nossa democracia é avançada, perfeita, nem porque o STF ou o Congresso estão acima de qualquer crítica, porque eles merecem ser muito criticados. Mas porque nós queremos ter a liberdade
de continuar criticando, de continuar podendo usar do poder da crítica para poder transformar o nosso país em um país mais livre, mais igualitário e mais justo. Isso, nós só vamos ter esse poder se nós tivermos não só a democracia que já existe, mas a democracia que nós precisamos construir. E é o que eu tinha para dizer para vocês nesse dia de hoje. Feliz 7 de setembro, feliz Dia da Independência, um dia que tem que ser marcado pela luta democrática e não a luta de certas pessoas que querem defender golpes de Estado, gente que quer fechar o Supremo Tribunal Federal, gente que quer fechar Congresso, gente que não aceita a democracia, gente que admira torturadores, gente que acha que no Brasil não teve ditadura militar. Essas pessoas e esses grupos precisam ser derrotados pacificamente, para depois poderem, aqueles que ainda puderem ser sensibilizados a aprender o valor da democracia. Enfim, era tudo que eu tinha a dizer para vocês como historiador. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E se você quiser dar uma força na gente e também colocar suas reflexões, seus questionamentos, use o espaço dos comentários. Ele é livre para sua expressão. O YouTube só regula certas palavras em termos ofensivas e tal, mas fora isso, tá tudo valendo nos comentários. Essa coisa do YouTube, ele restringe algumas palavras, viu, gente? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.